Ei, bom dia pessoal, meu nome é Carlos André, eu sou gerente de contas aqui na Brasline e hoje nós vamos dar início à nossa nona etapa da Maratona de Cibersegurança. Tá? Hoje nós teremos a presença do Yuri Cardoso, ele é gestor de tecnologia da EasyWork e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Kaspersky, né? Vamos falar um pouquinho sobre EDR, vamos falar um pouquinho sobre a SAP também, né? E para quem não conhece a Brasline é um provedor de cibersegurança que está há 18 anos provendo tecnologias, né, e serviços para a área de cibersegurança. Tá? E hoje nós continuaremos a nossa maratona. Oi? E estaremos dando continuidade à nossa maratona, nossa nona etapa, né? E eu queria agradecer a presença de todos, né, a disponibilidade de cada um, tá? E eu queria passar a palavra para o Yuri, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho da EasyWorld e já começar essa etapa da nossa maratona. Yuri, está me ouvindo bem? Opa, bom dia, Carlos. Perfeitamente, cara. Tá, eu vou te dar permissão aqui para você poder estar compartilhando a tela e aproveitar o máximo possível referente a essa etapa da maratona. Só um minutinho. Perfeito, cara. Muito obrigado. Controle de treinador. Pronto, já está com acesso, tá, Yuri? Beleza, cara, perfeito. Bom dia a todos. Antes de eu começar a falar aqui um pouquinho com vocês, eu só queria entender, todo mundo me escuta bem? O áudio tá bacana? Escutando perfeitamente. Coisa linda. Bom, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Kaspersky, DRO e a SAP, só me apresentando. Então, como o Carlos disse, meu nome é Yuri Cardoso, eu sou gerente de tecnologia, pré-vendas e pós-vendas na EasyWorld. E a EasyWorld nada mais é do que um parceiro do pessoal da Brasline, distribuindo softwares de segurança com valor agregado. Então, basicamente, um dos nossos diferenciais é prestar total e qualquer tipo de apoio que o nosso parceiro ou que o nosso cliente precise para que ele consiga dimensionar o produto de segurança necessário à sua organização em momentos específicos. Isso quando a gente está falando de endpoint, soluções de borda, como firewalls, anti-spams e assim por diante. E um ponto interessante é que hoje a nossa ideia é falar do Kaspersky DRO, que é o Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, que basicamente é a solução de EDR que compõe a suíte do CASB da Kaspersky, que é a sua suíte Enterprise para o mercado, e falar também um pouquinho do ASAP, que é a parte do Kaspersky, que é a Awareness Security Platform, que basicamente é a plataforma de conscientização da Kaspersky, onde a gente consegue colocar pessoas, no caso, funcionários, colaboradores, para que eles consigam entender um pouco mais a respeito do nosso mundo de segurança, trazendo informações para eles de maneiras descomplicadas, com jogos, certificações e premiações que vocês conseguem realizar, para que ele consiga entender sobre riscos de segurança, conseguir detectar um spam, recebendo ameaças simuladas por vocês, cursos que eles têm certificações para receber um certificado oficial da própria Kaspersky a respeito da conclusão desse estudo e assim por diante. Então a ideia é a gente abordar esses dois assuntos. E como a Maratona de Cibersegurança foca no mão na obra, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente passa por todas as configurações e vai falando um pouquinho a respeito das duas soluções. Carlos, só uma pergunta. Quando a gente estiver falando de dúvidas, a gente mantém para o final da apresentação ou eu posso ir respondendo as dúvidas conforme elas vão chegando pelo pessoal? Yuri, fica à sua disposição, cara. Normalmente a gente tem feito, o pessoal tem colocado as dúvidas aí no chat e ao final a gente tem respondido à medida do possível. As que eles não conseguirem, a gente responde posteriormente através do e-mail que eu vou colocar aí no chat para todo mundo, beleza? Ah, perfeito, então, muito obrigado. Bom, pessoal, todo mundo já está conseguindo então aqui visualizar a minha tela? Sim, estamos vendo. Perfeito, então vamos lá. Bom, falando naquela palavrinha bacana, o famoso pleonasmo, começando do começo, vamos primeiro falar um pouquinho de EDRO. Só que antes da gente explanar como eu configuro esse cara, como ele atua e o que ele consegue trazer para a gente, é interessante entender um pouco da plataforma. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem conhecer a Kaspersky, já devem ter trabalhado ou ouvido falar do CASB,
Mas basicamente o CASB é o Kaspersky Endpoint Security for Business, que é a solução enterprise da Kaspersky para o nosso mundo corporativo. Então, basicamente, ele é a solução de endpoint base da Kaspersky, é o pãozinho quente, é o produto que vem sendo desenvolvido ao longo de diversos anos junto à galera da Kaspersky. E hoje ele já está aí na sua versão 13.2 da sua console de gerenciamento, que a gente chama de Kaspersky Security Center, tendo seu endpoint já na sua versão 11.8. Então já é uma ferramenta com longos anos de mercado, diversas premiações, sendo uma das mais premiadas do planeta quando a gente fala de principalmente testes independentes. Dito isso, partindo do princípio que eu tenho toda a plataforma implementada, ou seja, eu tenho o setup instalado em um servidor, utilizando SQL, com licenciamento, tudo direitinho, eu consigo trabalhar com dois tipos de gerenciamento. Eu tenho o gerenciamento, que é o que nós estamos utilizando atualmente, que é através da Web Console. Então, basicamente, eu consigo acessar o meu servidor através de um navegador e trabalhar todo o processo de configuração. Ou, para o pessoal mais saudosista, eu consigo trabalhar a console baseada em MMC, que seria a console que a gente chama de console on-premises, onde a gente vai acompanhar, também pode ser acompanhado, no caso, todas as configurações. Qual que é o ponto de atenção? Como o EDRO é uma plataforma nova, ele é um produto que vem se consolidando no mercado, a Kaspersky colocou as configurações e informações a respeito desse cara, pelo menos a princípio, somente na Web Console. Então você consegue configurar alguns pontos dentro da plataforma da console MMC, que seria a console on-premises, mas a visualização de relatórios, a trilha de auditoria e algumas configurações são exclusivas de uso da Web Console, tá? E lembrando que para clientes que possuem licenciamentos acima de 300 dispositivos e possuem Kaspersky ou pretendem adquirir Kaspersky, também podem fazer a utilização do que a gente chama de KSC Cloud, que basicamente é essa console que vocês estão visualizando agora, mas 100% na nuvem da Kaspersky, sem que vocês precisem fazer instalação de KSC, de SQL, nem nada do tipo, porque tudo já é provido pela própria fabricante, tá bom? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho então do EDR. Obviamente, para quem não conhece, o EDR vem de Endpoint Detection and Response, ou seja, ele traz uma detecção acerca de tudo que é detectado pelo endpoint. A ideia é que ele consiga trabalhar um processo de mitigação ainda mais específico do que a proteção padrão que a gente tem no endpoint, como machine learning, comportamento e as funcionalidades de segurança, como vírus de arquivo, de e-mail, de web e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Nós já temos o endpoint trabalhando com as suas funções de segurança, ele consegue realizar os processos de bloqueio, utilizando as suas funções. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, na parte de políticas, para a gente poder falar um pouquinho de função, para a parte do endpoint, nós já temos a nuvem de inteligência do fabricante, que no caso da Kaspersky é Secure. Opa! A sua tela está congelada, cara. Está congelada? É. Ué, que estranho, deixa eu dar uma olhada. Vou tentar compartilhar de novo. Tela inteira. Permitir. Vê se voltou. Ainda não. Ué, que estranho. Pra mim tá dizendo que tá normal. Pera aí. Compartilhamento de tela. Tela inteira. Permitir. Engraçado que o mouse mexe, mas o webcam não mexe. Não voltou para a janela do Kaspersky ainda? O seu mouse está mexendo, só que a tela está congelada. Possível, cara. Estou sendo hackeado ao vivo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada nas configurações de privacidade só para a gente ver. Mas estava funcionando e ele parou em um momento. Começou a falar, a tela ficou logando, mas não entrou não. Tá, perfeito. Então, peraí, vamos lá. Você está com alguma apresentação aberta aí? Não, pior que não. Tô só com o navegador. Desliga sua câmera, faz favor. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Vamos compartilhar aqui. Certo, permitir.
for para a página da Kaspersky, não? Ainda não. Cara, é impossível, deixa eu ver. Você tá com 2 monitores? Não, tô com um só. Ah. Permitido e permitido. Bom, deixa eu tentar fazer diferente. Deixa eu compartilhar só a tela do Kaspersky em vez de compartilhar a tela inteira. Vamos ver se muda alguma coisa. Ok. Ok. O navegador pediu permissão de novo. Vamos ver se agora funciona. Gravação de tela. Aí, compartilhamento de tela. Kaspersky Web Console, permitiu. Vamos ver se agora vocês conseguem visualizar. Agora sim. Eu vou alternar as janelas, ver se Aham. tá alternando para você. Tá. Ok. Aí, perfeito. Mac Problems. Sorry, pessoal. Bom, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, quando a gente fala de DR, a gente já tem as questões do endpoint. Então, a gente já tem todas as features de segurança, como a base de inteligência do fabricante, que no caso da Kaspersky é a Security Network, detecção de comportamento, que é o Machine Learning, e assim, todas as demais funções de segurança disponíveis na plataforma. Aonde que entra o pulo, aonde que entra a necessidade do EDR? Quando a gente está trabalhando somente com a solução de endpoint, ele consegue fazer o bloqueio das ameaças. Mas o relatório que nos é trago, ou seja, as informações que eles acabam trazendo para nós, acaba sendo muito superficial, porque não se tem uma análise complexa sobre como o malware funcionou. Ele vai te dizer qual que foi o malware, bloqueou, se não bloqueou, quarentenou, não quarentenou o usuário e assim por diante. Quando a gente está falando do EDR, ele vem para te trazer toda a parte do entendimento sobre como esse ataque aconteceu, como este cara ocorreu, da onde ele veio, para onde ele foi, quais foram as suas ações, e com isso conseguir te trazer informações específicas para te permitir elaborar respostas avançadas a respeito de ataques, não somente o famoso bloqueio. Então, trabalhar com mitigações como isolamento do computador, como prevenções de execuções ativas de ameaças. Então, por exemplo, se uma máquina específica foi atacada por ransomware, eu posso simplesmente fazer com que essa informação desse cara, que a princípio poderia ser um malware de dia zero, de que não se tinha nenhum tipo de contato, a partir do momento que a primeira máquina passa por essa infecção, eu simplesmente posso fazer com que eu crie uma informação que seria um indicador de comprometimento, que a gente vai falar também um pouquinho a respeito, consigo repassar isso para as minhas demais máquinas, e mesmo que elas ainda não tenham essa vacina, elas já têm a informação sobre como aquele malware funciona, porque uma das minhas máquinas já foi atacada e já entendeu como funciona esse cara. Prevenindo execução, fazendo um quarentenamento e os isolamentos à necessidade de cada tipo de ataque. Então, basicamente, esse é um dos casos mais, vamos dizer assim, comuns quando a gente está falando de DR e todas as suas práticas para dentro das plataformas. Então, dentro do Kaspersky, o que a gente precisa fazer? Eu tenho aqui a minha política de segurança e, basicamente, eu tenho que vir aqui na parte de Detection and Response. Eu tenho vários estilos de configurações específicas para produtos específicos da Kaspersky, quem sabe em algum outro momento a gente consiga abordar algum deles, mas o que é importante para a gente aqui é o Endpoint Detection Response. Clico nele e a única coisa que eu preciso fazer na Kaspersky de início para que eu tenha este cara funcionando é habilitar aqui no seu flagzinho. Basicamente, a partir desse momento, o Endpoint já entra com a funcionalidade do Optimum e já consegue trabalhar com todo o processo de trilha de auditoria para saber exatamente o que o malware ocasionou no meu ambiente e o que eu vou poder fazer com essa informação. E aí a gente tem duas funcionalidades aqui logo de cara que a gente pode configurar, que seria primeiramente o isolamento de rede. Então, basicamente, através de definições, através da inteligência, ou seja, através do tipo de ataque que essa máquina está sofrendo ou pela quantidade de ataques que essa máquina está sofrendo, o Kaspersky pode optar automaticamente por isolar este computador da rede.
E quando ele faz esse isolamento, essa máquina não tem contato nem com a parte interna, nem com a internet, a não ser o próprio servidor do Kaspersky, ou seja, é uma única linha de conexão entre a console e o endpoint. Todo o restante é bloqueado, para que esse cara não consiga fazer nenhum tipo de movimentação lateral, vazar com nenhum tipo de informação para a internet e assim por diante. E mantém o seu contato com o Security Center justamente para que você consiga continuar recebendo os logs, conseguir enviar tarefas, seja de escaneamento, seja de get file para conseguir mais informações sobre a ameaça, seja para conseguir rodar um escaneamento de indicador de comprometimento para verificar se tem algum outro tipo de malware nessa máquina, ou seja, fazer todo o processo da tratativa dessa estação antes que você libere ela novamente para a rede e para a internet, sabendo que ela já está segura. Então você consegue isolar essa máquina como se fosse mesmo uma sandbox, para que você consiga fazer todo o processo de análise e fazendo o processo de liberação. Mas aqui também, como a gente trabalha o conceito automatizado da plataforma, eu tenho alguns parâmetros que eu posso configurar. Então, basicamente, após o bloqueio, o Kaspersky vai desbloquear essa máquina automaticamente após 8 horas, se não tiver nenhuma ação por parte de vocês. Obviamente, se o ataque vier a acontecer novamente, ou ele conseguir analisar que tem alguma coisa errada novamente, ele pode tornar a bloquear a máquina por mais 8 horas, e obviamente esse tempo é totalmente definido por vocês. Então, vamos manter aqui o padrão, ok. E obviamente, eu tenho o processo de exclusão para que eu não tenha problemas com falso positivo. Então a gente pode perceber que chamadas de DNS, RPC, DHCP já estão em exclusão para que o Kaspersky não considere isso como um tipo de movimentação lateral, como uma tentativa de execução de comando e assim por diante. E vocês podem adicionar qualquer tipo de exclusão na plataforma, a respeito de um aplicativo legado que faz chamados suspeitos ou que não utilizam certificados digitais, enfim, qualquer coisa que consiga gerar um falso positivo, vocês conseguem trazer aqui para exclusão para que vocês não tenham dores de cabeça com essa função. A ideia é que ela ajude vocês e não atrapalhe vocês no dia a dia. E uma outra função interessante é a prevenção de execução, que aqui basicamente, como o nome diz, eu posso prevenir a execução de itens específicos dentro do meu ambiente. E eu consigo trabalhar de duas formas, assim como o isolamento de rede. Eu consigo configurar de maneira mais manual dentro da política. Então eu posso habilitar aqui a função, dizer se eu quero que ele bloqueie ou se eu quero que ele simplesmente faça log das informações que eu colocar aqui. Então vamos supor que é um bloqueio. Eu dou um adicionar e eu consigo dizer o nome, o tipo de arquivo que eu estou dizendo. Então eu posso negar a execução de executáveis, de scripts, ou mesmo documentos do Office de serem abertos. E aqui eu preciso trazer um critério, ou seja, como ele vai saber o que ele não pode deixar abrir ou executar. Eu posso trabalhar com o caminho, o famoso path, então eu posso dizer explicitadamente onde esse caminho está, ou através de um hash, podendo utilizar MD5 e o SHA-256. Ah, Yuri, mas onde eu vou usar isso no dia a dia? Vamos supor que vocês participem de um fórum de segurança. E nesse fórum de segurança saiu uma informação a respeito de um malware que ataca especificamente o seu tipo de organização. Porém, ele ainda não tem vacina, foi descoberto pela galera especialista, mas as empresas de endpoint ainda não tiveram um ataque disso para transformar em vacina e espalhar isso para vocês, através de uma nuvem de inteligência, por exemplo. Você pode simplesmente pegar essa informação, pode ser o caminho, pode ser o hash do objeto, colocar aqui, e todas as máquinas que estão nessa política do EDR receberão a informação de que esse hash ou que um arquivo proveniente deste caminho não deve ser executado, prevenindo que o endpoint nem precise chamar o machine learning ou suas funções para conseguir fazer o bloqueio disso, porque ele vai ser feito diretamente através da política, sem nem precisar fazer análise. Então você ganha recurso da estação, porque ela não precisa ativar o endpoint para fazer uma análise desse componente, e você ganha uma pulverização de vacina praticamente sua, interna. Então você vai ter as informações que você quiser, proveniente dos pontos de informação que você tem, seja Mitre, qualquer outro tipo de fórum de segurança, traz isso para dentro do Kaspersky e ele vai pulverizar essa informação para todas as máquinas que estão nessa política, fazendo com que a análise não seja mais necessária. Então te ajudando muito com o que a gente chama de proatividade de detecção. E uma coisa que a gente tem que entender é que todas as ações do EDR sempre vão buscar como finalidade a prevenção, ou seja, eu não preciso esperar que o ataque aconteça, eu consigo simplesmente pegar a informação que eu tenho e pulverizar, para que eu não precise lidar com
coisas repetidas e nem com ataques específicos do quais eu já tenho um conhecimento prévio sobre. Ok? Então, dentro da política, basicamente esses são os únicos componentes que a gente vai habilitar e lidar dentro da plataforma. A gente consegue salvar e aí a gente vai ter todas as estações trabalhando dentro dessa política. Dentro da minha console, na parte de dispositivos gerenciados, eu deixei uma maquinazinha aqui específica onde eu já rodei um vírus de teste. Então, a gente consegue entrar aqui na máquina, que inclusive é o meu próprio servidor de teste do Kaspersky. E eu rodei um samplezinho enviado pela própria Kaspersky para nós, para conseguir trazer informações a respeito. Então, os itens executáveis já foram excluídos, porque eu já fiz a execução desse item alguns minutos atrás. E, obviamente, quem quiser esse sample para fazer os seus próprios testes, ao final da apresentação eu posso pegar o e-mail de vocês, junto com o pessoal da Brasline, e enviar esse item para vocês. Ele traz muita informação legal para dentro do EDR, para demonstrações, ou mesmo para visualizações sobre como o EDR funciona, mas ele não traz nada de maléfico aos servidores e estações, ok? É simplesmente um vírus de teste. Porque os vírus que a gente tem, como ransomwares criados, etc., infelizmente a gente não consegue fazer divulgação. Bom, pegamos aqui então o meu servidor, que é o meu Brown, rodei esse malware, aonde eu consigo verificar o que o EDR está trazendo diferente para mim. Dentro do Kaspersky eu tenho duas áreas. Eu tenho a parte dos alertas, então aqui os alertas vão acontecer conforme as detecções ocorrerem, e sempre que tiver informações a respeito do EDR, eu vou ter o status de enriquecido na ameaça que foi detectada. Então note que tem máquinas que eu não tenho o EDR habilitado, então ele entra como básico aqui dentro da detecção, que vai trazer aquelas informações que a gente já tem conhecimento. Porém, para ver específico do nosso servidor, eu vou vir aqui nos relatórios, porque eu criei um relatório específico para ver as informações do malware que a gente executou. Então eu vou clicar aqui, automaticamente o Kaspersky gera o relatório para mim. Eu consigo vir aqui na parte de detalhes, e se a gente prestar atenção, eu gerei este malware um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa apresentação. Então, quinta-feira, 24 de março, às 9h25. E basicamente, dentro de uma detecção normal, essas são as informações que eu tenho. Política, servidor, tipo do malware, data, aonde ele foi executado, o tipo e uma descrição do resultado. Então, essas são informações de endpoint. Qualquer endpoint convencional consegue prover isso para vocês. Mas aonde vem o pulo do gato do EDR? No caso do Kaspersky, eles chamam de cartão de incidente, ou incident card, que basicamente são todas as informações sobre o que esse malware fez dentro desse servidor ou dentro do meu ambiente. Então eu posso clicar aqui em um card desse, e ele vai carregar as informações do que ele conseguiu da execução desse malware. Então, primeiramente, a gente tem o status da detecção, então a gente vê que foi bloqueado com sucesso, então a gente não teve nenhum tipo de problema grande dentro do ambiente. E aqui na parte em branco eu consigo ver todas as ações. E olha que coisa interessante. Esse aqui foi um dos arquivos que eu acabei executando, mas a Kaspersky percebeu que existiram outros, como ações prévias de outros arquivos que de repente pode ter chamado esse arquivo. Então eu posso clicar nessa janela e ele me leva para informações anteriores antes mesmo deste cara aqui ser executado. E o que a gente pode perceber? A gente teve, obviamente, a utilização do User Init e do Explorer, porque eu executei ele através de uma pasta, então eu abri o navegador de arquivos. Este aqui foi o arquivo executado, que é o meu runtests.bat. Eu posso clicar nele e ele consegue me trazer informações específicas a respeito desse cara, data e hora de execução, parâmetros de iniciação, ou seja, qual foi o tipo de parâmetro utilizado para saber especificamente o que foi feito, o PID, nível de integridade, qual usuário que fez a execução, minha sessão de logon, se eu era um usuário administrador, e informações a respeito do arquivo. Então eu tenho aqui o seu MD5 e o seu SHA-256, eu tenho os seus hashes, e se eu clicar, ele me leva para uma página da Kaspersky, que seria o OpenTip, que é o Threat Intelligence Portal, que basicamente vai me trazer informações de reputação a respeito desse hash. Se outras pessoas já olharam esse hash, qual a primeira vez que ele foi visto, a última vez que ele foi visto, seu tamanho e assim por diante, os outros nomes que ele tem em outras soluções de antivírus. E aqui, logicamente, a checagem de reputação da própria Kaspersky. Então esse arquivo é considerado como um arquivo não confiável. Então, diversas informações a respeito deste cara. E notem que aqui na parte superior, eu tenho algumas ações que eu consigo trabalhar dentro do EDR. Lá do que a gente estava comentando das políticas.
Então eu tenho aqui a questão da prevenção da execução. Então lá na política eu posso manualmente colocar as informações que eu tiver ou que eu encontrar em algum local. Mas vamos supor que esse run test, na verdade, é um ataque de dia zero que essa máquina conseguiu fazer detecção através do machine learning da Kaspersky. Mas eu não quero que as outras máquinas precisem passar por esse mesmo problema de ter que analisar essa ameaça. Ou mesmo, vai que eu tenho alguma máquina que tem alguma função crucial, como a detecção de comportamento, desabilitado, seja para um teste ou para qualquer outra coisa, que pode fazer com que esse malware acabe passando. Eu posso, então, pedir para que ele previna a execução e ele vai pegar as informações a respeito desse run tests e vai adicionar a lista lá da nossa política da Maratona de Cibersegurança. E a partir desse momento, todas as máquinas que estejam nessa política vão receber essa informação e esse run test não vai poder ser executado em nenhum outro computador que esteja na política e recebeu essa informação, fazendo com que eu não precise trabalhar nem com o meu endpoint. Meu endpoint não vai precisar mais fazer a análise desse cara. Funcionando muito similar ao processo de vacina. Então, aconteceu essa informação uma vez, você trouxe o conhecimento, pulverizou e as outras máquinas não precisam analisá-lo porque já sabem que se trata de uma ameaça. E você pode ir mais longe, você pode pedir para que esse arquivo seja movido à quarentena, caso você queira fazer algum tipo de análise, submeter para a Kaspersky fazer uma análise para você, ou mesmo sair quarentenando essa informação em todos os locais em que ela for encontrada. Clicando aqui também no OK. E, obviamente, dentro dessa parte em branco, teremos todas as ações que foram realizadas por este malware. Então eu tenho aqui, por exemplo, download de arquivos. Então ele vai dizer para mim exatamente aonde esses arquivos foram baixados, com todas as informações. Tenho aqui registros da minha máquina que foram alterados, com também todas as informações, podendo clicar e ele vai trazer informações específicas a respeito desses registros. Aqui tem mais download de arquivos. Tem conexões que ele abriu com as portas específicas. E eu posso até clicar aqui em ações prévias e ele vai me trazer mais informações. Então olha a quantidade de coisa que um malware de teste fez dentro do meu ambiente. Teve injection de código. Eu consigo também ver aqui todas as tentativas. Tenho aqui outras invasões também que eu consigo verificar. E eu tenho a quantidade de conexões de rede que a gente abriu para teste com esse cara aqui. Então, mesmo que o malware abra 1 zilhão de conexões, eu vou saber todos os IPs, vou saber todas as portas, consigo ter toda a informação do que foi feito. E, obviamente, aqui na parte inferior eu tenho informações específicas a respeito do ataque em si, de toda a execução do malware. Então, eu tenho aqui novamente o sucesso de bloqueio, que é o meu alerta. Tenho a data, categoria, nome do objeto, qual foi a verificação. Então, foi o inspetor do sistema, que é o machine learning, que fez a detecção. É um objeto que foi processado na memória, então foi lá que ele foi encontrado. Informações a respeito do processo. Aqui, aquele item que a gente já tinha visto da prevenção de execução e do quarentenamento, com as informações de reputação e assim por diante. E aqui na parte direita, eu consigo mais algumas ações. Então, eu estou analisando o que está acontecendo com essa máquina e eu ainda preciso fazer algum tipo de análise porque eu não estou satisfeito de que realmente cessaram os ataques a essa máquina. Então, eu mesmo posso mandar fazer o isolamento deste computador, caso assim eu queira, e posso também desbloqueá-lo a qualquer momento, seja porque eu já tinha bloqueado, seja porque o próprio Kaspersky fez o bloqueio dessa máquina, fazendo com que também esteja na sua mão o poder de conseguir bloquear ou desbloquear a estação, para conseguir trabalhar todas as informações. Domínio e nome da máquina, interfaces de rede, sistema operacional, grupo e política pertencentes ao Kaspersky, para você também saber quais políticas você tem que alterar, quais grupos você tem que dar uma olhada. E, obviamente, quanto mais sofisticado for a ameaça, mais informações a Kaspersky vai conseguir trazer. Então, olha, essa ameaça modificou algum arquivo? Qual arquivo? Qual hash? Baixou outros itens para dentro da plataforma? De qual endereço? Qual foi o aplicativo que foi utilizado para fazer esse download? Então, muitas informações, praticamente todas as informações a respeito da funcionalidade. Se esse cara utilizou para mandar um e-mail, ou se veio de um e-mail, ele também vai aparecer. Se ele veio de um site, através de um cookie, enfim, toda a parte de como esse malware entrou e o que ele fez e quando ele foi bloqueado, vocês terão toda a informação com o EDR, podendo ter essas ações que a gente já comentou. E falando dessa parte de relatórios, o item também extremamente importante é quando a gente vai falar dos índices de comprometimento, indicadores de comprometimento, que
de maneira extremamente resumida, para que a gente não entre num conceito tão abrangente, é um arquivo, e esse arquivo contém informações sobre como a ameaça funciona. Se ela se autoagenda, se ela abre conexões, se ela cria arquivos, se ela altera registro, enfim, todas as informações a respeito dessa ameaça. Para quê? Para que eu consiga criar um arquivo sobre isso e consiga utilizar esse arquivo para fazer o processo que a gente chama de threat hunting, ou seja, eu pego as informações dessa ameaça e uso essas informações para caçá-la no meu ambiente, para verificar se ela pode estar em outras localidades. Então, pensamos o seguinte: tem algum tipo de ameaça que se agenda no Windows e o gatilho dela é tão eficaz que ela só vai ser disparado se ela perceber que o endpoint de segurança foi desabilitado na estação. Ou seja, ela sabe que se o endpoint está lá, ela não vai conseguir passar, então ela vai se agendar e só vai ser executado quando o endpoint for desabilitado. O carinha do suporte acabou desabilitando para poder fazer um teste, porque estava achando que o Kasper estava bloqueando um site, uma aplicação, e aí esse cara executa e a bagunça está feita. Então o que a gente consegue fazer? Vamos supor que eu já tenho a informação desse malware que se agenda. São todos esses itens de tudo que ele faz. Eu consigo marcar todos os itens ou itens específicos e falar para mim, Kaspersky, cria um indicador de comprometimento para mim a respeito desse malware. Eu posso ter mais de um malware dentro de um mesmo indicador, tá? Consigo trabalhar aqui com os ifs. Tenho aqui algumas informações. E o que eu posso fazer? Eu posso exportar esse indicador para compartilhar com outras equipes, compartilhar na internet ou para um uso posterior meu mesmo. Ou eu consigo pedir para que ele crie uma tarefa automaticamente com essas informações para as minhas máquinas da rede. E se ele encontrar esses itens, o que ele tem que fazer? Então, olha, se você encontrar qualquer informação a respeito desse malware que está contido nesse arquivo, isole esse computador automaticamente e me mande o relatório. Ou execute um escaneamento de áreas críticas dessa máquina para verificar se tem outros problemas e começar o processo de bloqueio e quarentenamento. Ou simplesmente quarentene esse objeto e exclua o objeto da máquina por segurança e me avise, ou simplesmente faça os três. Isola a máquina, executa um escaneamento e automaticamente quarentena e exclua o objeto. Basicamente, automaticamente. Então, eu tenho aqui o indicador, eu crio a tarefa e automaticamente a tarefa é criada e vai começar a fazer o processo de escaneamento dentro da minha rede. Então, se eu vim aqui na parte de dispositivos em tarefas, eu vejo aqui a tarefa que foi criada automaticamente. Então, as informações a respeito do exploit, consigo clicar e ele me traz todas as informações. Como eu só tenho uma máquina dentro do grupo, ele agendou o escaneamento somente para uma estação. Aqui eu vou conseguir ver os resultados, se foram bloqueados, detectados, não detectados, configurações gerais e configurações da ameaça em si. Então eu tenho aqui o arquivo de IOC, aqui as ações que eu defini, as informações, e eu consigo também trazer IOCs de fora encontrados em outros locais e trazer para cá, para que o Kaspersky também faça caça não somente com os índices que ele criou, mas também com os indicadores que ele encontrou, que vocês, no caso, encontraram na internet. Aqui eu tenho uma parte avançada, que basicamente faz com que, além das informações que já estão no indicador, a Kaspersky traga ainda mais informações para deixar ainda mais rico o relatório, como processos, arquivos, registro do Windows, log de eventos, tabelas ARP, caches de DNS, objetos de sistema e assim por diante, que vocês também conseguem pedir para que ele entregue ao relatório. E, obviamente, informações específicas a respeito dos computadores, o que foi detectado, qual item do indicador foi detectado e assim por diante. Então, basicamente, a gente tem um cara que vai trabalhar em conjunto do endpoint para conseguir trazer para vocês toda a parte informacional sobre como o endpoint trabalhou aquele malware para que você consiga dar respostas proativas, seja caçando ameaça, isolando o computador, quarentenando o item e assim por diante. Então, toda a parte de relatórios e alertas do EDRO vão servir prioritariamente para isso, para te dar proatividade, para te dar informação, para te dar trilhas, auditorias sobre como esse malware funcionou e quais são as suas opções de mitigação desse cara também. Lembrando que o EDRO, ele ainda assim é uma das funções. Você pode integrar sandboxes, você pode integrar anti-APTs, outras soluções especialistas, como soluções específicas para virtualização, específica para ambientes legado. Então você tem um conjunto de itens de segurança que você pode trabalhar para formar o seu perímetro de segurança quando você está trabalhando com a Kaspersky e todas as funções que a gente tem disponível. E, obviamente,
para a gente finalizar essa parte do EDR, eu também tenho tarefas, ou seja, ações específicas que eu posso configurar, além da política e além dos relatórios. Então, dentro do Kaspersky, para quem conhece ou para quem não tem conhecimento, as tarefas são ações que eu consigo realizar nos endpoints que tem Kaspersky. Sejam coisas básicas, como escaneamento ou um update, ou coisas mais avançadas, como checagem de integridade dos sistemas, backups e assim por diante. E quando a gente fala de EDRO, não é diferente. Então eu consigo vir aqui em adicionar, e quando eu seleciono a versão do endpoint, ele traz para mim todas as tarefas disponíveis para serem executadas. E o que a gente tem do lado do EDR? Eu tenho a verificação do indicador de comprometimento, então eu posso trazer aquele arquivo para cá e pedir para que ele faça aquele processo de threat hunting que a gente tinha comentado. Tenho a questão da inicialização e do stop de processos, então com PID do processo, com qualquer outra informação eu posso pedir para ele parar ou executar processos específicos. Vamos supor que vocês tiveram um ataque mais simples, mas que é muito chato, como um ataque do PowerShell. Você vai na máquina, tenta pausar um PowerShell, aparece 30 PowerShells logo em seguida. Com as tarefas da Kaspersky, você pode pedir para que ele stop aquele cara raiz ou simplesmente deixe essa tarefa executando enquanto você tenta mitigar essa ameaça na máquina. E, obviamente, para coisas de resposta, como iniciar algum tipo de serviço que vai fazer alguma tratativa na estação, como um backup e outras informações. Então, basicamente, você consegue trabalhar com informações direto da estação ou do servidor. Consegue fazer o processo de wipe, então você consegue limpar informações da máquina, como pastas, serviços, registros e assim por diante. Tem aqui o encerramento do processo e a obtenção do arquivo, ou seja, você querer trazer informações específicas sobre um item que você viu em algum fórum de segurança, ou mesmo que você já está fazendo uma análise dentro do seu ambiente, praticamente. Então você vai ter toda a questão das políticas, com execução de prevenção e outros itens, assim como toda a parte de relatórios e alertas, para conseguir entender o que o malware fez e quais são as suas respostas, seja criando indicadores, fazendo isolamento, fazendo todo o processo de prevenção de execução, e também as tarefas que podem ser desde você utilizar próprios indicadores da internet, assim como outros itens como encerramento de processos, obtenção de arquivos, tudo para ajudar vocês a entender como está o ambiente de vocês na parte de segurança, para que vocês consigam dar respostas proativas e não simplesmente depender da detecção por parte do endpoint. Então vocês tomam a rédea a respeito da parte de segurança, pulverizando essas informações a nível de escala de todo o seu ambiente, quando você trabalha o EDRO da Kaspersky em conjunto aqui com a linha CASP. Ok? Então, pessoal, falando até de forma resumida, essas são as funções que a gente consegue trabalhar e as informações que vocês conseguem ter dentro da plataforma. Lembrando que o EDRO ele é um add-on, então basicamente ele é um item que já está dentro do endpoint, hoje na versão 11.8, bastando apenas vocês terem a licença específica para isso. Então, para quem tem Kaspersky, ele não exige nenhum tipo de instalação adicional. Obviamente, você precisa seguir alguns requisitos mínimos, como estar na versão 13.2 da plataforma, pelo menos na versão 11.7 do endpoint e assim por diante. Essas são informações que a gente consegue também passar para vocês posteriormente. E, obviamente, como a gente comentou do KSC Cloud, que é a console web, para quem tem todo o seu ambiente em cloud e quer utilizar a versão do Kaspersky também na cloud, o EDRO também está disponível na sua versão 100% cloud e pode ser utilizado por lá. Ok? E aí, isso me leva a gente falar o nosso segundo e último item, que é o nosso rapaz de conscientização, que é o ASAP, ou famoso KSAP. Então, eu só vou parar aqui o compartilhamento de tela e trazer o compartilhamento para a segunda plataforma. Pessoal, quem tiver dúvida ou ficou alguma dúvida referente ao primeiro item, pode estar colocando aí em perguntas, que ao final a gente vai estar respondendo, aí o Yuri vai estar respondendo as dúvidas, beleza? Opa, perfeito. Então vamos lá, vamos para o Easy Word, permitir. Vamos ver se agora eu não vou ter problemas. Ok. Tudo certinho? Conseguimos navegar aqui nas janelas? Tudo certo. Aí, perfeito. Bom, pessoal, então vamos lá. Depois que a gente falou bastante da parte de segurança, provida pela equipe de segurança, no caso por vocês, em como vocês conseguem trabalhar os processos de remediação, o que a gente tem?
Obviamente, a gente pode investir rios de dinheiro em soluções, em endpoint, em firewalls, em WAF, em anti-spams e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer uma peça muito importante quando a gente está falando de segurança da nossa organização, da nossa empresa, que são os nossos queridos e amados usuários, que, diferente de nós, não tem qualquer obrigação de saber ou entender como o endpoint funciona, como o firewall funciona, como fazer uma detecção de spam de ofício, ou seja, não é algo que eles aprendem, não é algo que eles têm a curiosidade, pelo menos, obviamente, não a maioria deles. Então, para quê? Então, como na verdade a gente faz para conseguir trazer um pouquinho de informação para eles, para conseguir explicar para eles como ter uma política de mesa limpa, como detectar um spam, caso ele passe pelo nosso anti-spam, para que isso não nos gere problema. No caso, a solução da Kaspersky foi trazer o KASAP, que é o Kaspersky Awareness Security Platform. Basicamente, é a plataforma de conscientização de usuários que a Kaspersky consegue prover para nós. E o que este cara aqui faz? Basicamente, é como se fosse uma central de cursos de segurança para o usuário, que gera pontuação, que gera certificação, acompanhamento, com diversas definições. Então, falando um pouquinho da plataforma, o que nós temos aqui? Obviamente, primeiramente, totalmente em português do Brasil, então as pessoas não precisam entender russo ou inglês para conseguir trabalhar a plataforma. Temos aqui um painel 100% cloud, então não preciso fazer nenhum tipo de instalação dentro do meu ambiente interno, tá? Ele roda 100% na nuvem da própria fabricante. E aqui nós temos o painel com todas as configurações e como este cara funciona. Basicamente, eu faço a aquisição das licenças pelo quantitativo de usuários que eu tenho dentro da minha organização, consigo trazer as informações desses usuários para dentro do KASAP através de integrações com o Active Directory, importação de planilhas com o nome de pessoas, ou mesmo colocar de maneira manual, se eu não tenho uma quantidade tão grande de pessoas dentro da empresa. Eu vou ter as configurações da minha empresa, então basicamente o nome da empresa, se vai usar trial, consigo trabalhar um processo de branding, tá? Então eu posso colocar o logo da empresa de vocês, com a informação da empresa de vocês, para que fique com a carinha da empresa de vocês, até para ficar mais amigável ao próprio usuário. Consigo trabalhar com personalização de campos e regras que usuários vão receber, tipos de campos que são obrigatórios, então por padrão a gente tem e-mail, nome completo e uma saudação. Vocês podem ter departamento, sede, filial, estado e assim por diante. E a configuração de saudação, que são as mensagens que chegam ao usuário. Olha, você precisa fazer um curso. Olha, você tirou uma nota ruim, ou parabéns, aqui está a sua certificação e assim por diante. Totalmente customizado por vocês, tá? Então a ideia é que vocês tenham a plataforma como se fosse feita por vocês para que os seus usuários sintam-se confortáveis em realizar os seus estudos e o aprendizado dentro da plataforma. Então, basicamente, nós temos aqui o painel onde vocês vão ter todas as informações e dicas iniciais sobre como funciona, como iniciar um treinamento, importar usuários, adicionar usuários novos. Aqui embaixo a gente tem o que esperar do programa, que na verdade é um relatório que ele vai crescendo conforme você coloca os seus usuários e os seus usuários começam a trabalhar as atividades dentro da plataforma. E aqui a gente tem como grupos padronizados pessoas de baixo risco, então de repente pessoas de fábricas, etc. Risco médio, onde a gente já trabalha com pessoas do administrativo, pessoas que têm mais acesso a computadores, celulares, etc. E pessoas de alto risco que a gente pode considerar como gerentes, gestores, supervisores e alta diretoria. Então a gente consegue separar dessa forma, porém, nada me impede de que eu possa criar os meus próprios grupos para poder separar as atividades, tá? E a gente fala também um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho aqui uma área específica sobre quem precisa da minha atenção. Então, como a ideia aqui é que a gente conscientize o usuário através de atividades, pequenas provas, premiações e assim por diante, eu consigo entender como está a saúde do meu ambiente conforme essas atividades vão sendo desenvolvidas. Então, olha, quem não conseguiu concluir as atividades? Quem está muito atrasado? Quem está atrasado? Quem está no prazo? Quem está adiantado? E mais informações como quem reprovou na prova, quem simplesmente não conseguiu finalizar. Então, de repente, é um painel que até as pessoas do departamento pessoal ou de recursos humanos conseguem tirar proveito dentro desse processo de conscientização. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a página dos usuários, onde eu tenho todas as pessoas que estão dentro da minha plataforma, seu nome, e-mail, grupo,
categoria de desempenho, ou seja, se ela está indo bem, está indo mal, se ela está atrasado. A questão da categoria nos cursos Express, que a gente também vai falar um pouquinho. Status, se ela está cursando, se ela realmente já tem algum curso feito para ela, se ela já recebeu um e-mail de phishing falso e assim por diante. E, obviamente, nós estamos 100% em compliance com a nossa querida LGPD. Então, o usuário precisa dar um consentimento de que as suas informações estão dentro da plataforma e também a respeito das informações pertinentes ao treinamento. Ok? Posso clicar aqui para ter um relatório individual do usuário. Então, aqui no caso do meu, a gente não vai ter muita informação, mas eu consigo dizer que, olha, o Yuri Carvalho, ele é aqui do risco médio, ele não tem um treinamento atribuído a ele, e aqui eu vou ter todas as informações. Dinâmica de treinamento, ou seja, quando que ele fez as atividades, os níveis, os cursos que ele fez, cursos expressos, testes que ele realizou, histórico dele. Então, se ele fez as campanhas, se ele não fez, se ele realmente viu, se ele não viu, se na campanha de phishing ele colocou aquele e-mail como spam, se ele deletou aquele e-mail, se ele abriu aquele e-mail, vocês também conseguem saber. E aqui, obviamente, informações a respeito do próprio ataque. Então, veja que eu criei uma campanha aqui com um phishingzinho de cura de Covid, que foi enviado dia 27. Foi clicado no mesmo dia, alguns minutos depois, e olha só, o Yuri aqui ele clicou no link. Então, na verdade, ele não entendeu o curso que ele fez a respeito de spam, ou ele não prestou atenção, ou tinha alguma outra coisa que a gente precisa entender do porquê que ele ainda assim clicou. E aí, depois que a gente fez toda a tratativa com ele, aí a gente mandou uma outra campanha, e aí nessa outra campanha, por exemplo, ele passou, porque ele botou em spam ou porque ele excluiu o e-mail. Então, vocês conseguem entender, inclusive, o nível de maturidade em que seus usuários estão em cada tipo de momento. Então aqui a gente vai ter todas as informações a respeito dos nossos queridos usuários. Na próxima página eu tenho o que a gente chama de grupos de treinamento. Então aqui é onde nós temos aqueles grupos padronizados de baixo risco, médio e alto risco, mas eu posso criar qualquer grupo da maneira que eu quiser. Então eu posso ter grupo por departamento, filial, da forma que vocês preferirem. O tipo de programa de curso que ele tem, que a gente tem os cursos normais, e os cursos Express, cursos que são feitos para serem feitos rapidamente, tá? Então é um terceiro que precisa fazer esse curso por compliance de vocês e assim por diante. E aqui eu tenho até a intensidade. Falo, olha, eu considero aceitável quantos minutos por semana desse usuário? 10 minutos? 20? 30? Infinito? Enfim, não tem uma métrica? Vocês conseguem fazer essa configuração. A respeito dos testes, qual é a porcentagem mínima para o cara conseguir passar? Falo, cara, aqui é tolerância zero, 100%. Ou não, aqui é escola pública, 60%. Então vocês conseguem colocar a porcentagem, tá? E aqui na parte de baixo, eu tenho o conteúdo, toda a parte programática dos treinamentos. E um ponto legal, eu tenho diferenças de nível. Então eu tenho pessoas que estão fazendo cursos iniciantes, básicos, intermediários e avançados. E aqui todo o conteúdo programático que a gente vai ver um pouquinho especificamente. Mas um ponto muito legal é que nós temos já um curso específico sobre LGPD, iniciante, básico e intermediário, totalmente em português do Brasil. Basicamente, quase todos os nossos cursos já estão. Os únicos cursos que a gente não tem ainda em português seria o de senhas e o de dados confidenciais, que na verdade não precisa porque a gente tem o LGPD. Então, basicamente, só aqui o de senhas, tá? Então, já está em processo também de tradução. Todos os demais, e-mail, navegação web, rede social, segurança de computador, dispositivos móveis, totalmente em português do Brasil, em todos os níveis que estão disponibilizados. Então, a gente consegue fazer todo esse processo e cria um grupo específico. Então, vocês têm todo esse poder dentro da plataforma, tá? Criei os grupos, defini os meus usuários, falei quais cursos eles vão poder fazer, qual que é o conteúdo, o que eu tenho para dar para os meus usuários. Então, como a gente comentou, eu tenho os main courses, ou seja, os cursos principais, e eu tenho os express, que são cursos rápidos, de 10 minutos, 15 minutos, para algum terceiro, ou mesmo uma pessoa que quer fazer isso de maneira mais rápida. Mas, focando aqui nos nossos cursos principais, eu tenho aqui os conteúdos, que a gente viu ali nos grupos de treinamento, e-mail, senhas, navegação, os níveis, iniciante, básico, intermediário e avançado. Então, aqui no iniciante, por exemplo, no de e-mail, eu tenho aqui o plano. Então ele tem todo o processo de aprendizado, as lições, e-mails de reforço, você consegue configurar de quanto em quanto dia ele vai receber esses e-mails. Aqui um resumo
do que vai ser abordado nesse curso, tá? Então, essa lição ajuda a entender a respeito de senhas e phishings, por exemplo. São 8 micromódulos de 2 a 10 minutos cada um. E aqui eu tenho todas as lições. Então, as lições eu tenho, por exemplo, quais são as ameaças que podem atingir meu e-mail, o que eu devo fazer se meu e-mail for invadido. Então, tudo focado para o usuário final, realmente. E-mails de reforço. Então, eu consigo mandar os e-mails de phishing para saber se esse usuário realmente percebeu e entendeu como fazer essa detecção. Teste de conhecimento, que é a famosa provinha, e realmente o ataque simulado, ou seja, aquele ataquezinho que depois vai mostrar o relatório para vocês se o usuário clicou ou não clicou. E aí, para quem tem curiosidade, vamos clicar aqui, por exemplo, na lição O que devo fazer se o meu e-mail for invadido. Vai carregar aqui o módulozinho para a gente. E aqui começa já a aula do usuário. Então, olha, vamos começar a lição. A ideia é que não tenha muito texto, tenha bastante imagem, até para que o usuário realmente queira fazer o aprendizado, queira entrar dentro desse processo, tá? Então, por que é importante proteger o meu e-mail? Então, normalmente, o e-mail e tal, dando todas as informações, a gente pode avançar. A regra: se você suspeitar que alguém está tentando invadir sua conta, altere a senha do seu e-mail imediatamente. Então, todo o processo de trazer dicas para o usuário, mostrar para ele como ele consegue fazer todo esse processo de entendimento para conseguir ainda se sentir mais seguro do que além de toda aquela barragem perimetral que a gente, como especialista de segurança, acaba trazendo para a plataforma. Aqui, por que eu preciso redefinir a minha senha? Então ele vai me dar exemplos, seja de ataque, seja de qualquer outro tipo de informação a respeito. Então, aqui, diversos itens de exemplos. Consigo dar um avançar. Aqui ele vai falar para mim modelos e exemplos de violações. Então, olha, o e-mail do chefe do gabinete da Casa Branca hackeado. Então, a violação da regra de segurança. Então, ele vai contar uma historinha real a respeito de algo que aconteceu. O que aconteceu e qual foi a conclusão. Então, vai dando exemplos reais para o usuário, até para que ele possa se preocupar, tendo realmente todo o processo de conscientização sobre isso. Dou um avançar e eu vou ter a questão. Olha, um amigo disse que recebeu e-mail suspeito do seu endereço. Você verifica seus e-mails enviados e não vê nada que corresponda à descrição dele. Sua senha não mudou e você ainda tem acesso às suas outras contas. Significa que meu e-mail foi comprometido? E aí, ele vai poder responder. Vamos responder aqui que sim. Ele vai dar um correto. Então, criminosos conseguiram acessar sua conta e estão usando para enviar spam. Então, a sua resposta foi correta. Bacana. Você pode dar um avançar. E ele vai continuando com as atividades até o fim do módulo. Então, todos os processos de dica. Então, vamos avançando aqui. Aqui, mais um caso. E agora, vamos ver se você entendeu o material. Então, vamos ser aqui, no caso, como é iniciante, duas pequenas questões. Vamos marcar aqui qualquer coisa. Eu errei. Vai dizer que está incorreto, o porquê, fazendo todo o processo de entendimento. E aí o usuário vai ter a questão 2. Vamos botar aqui também qualquer coisa. Opa, acertei. Então, ele vai trazer para mim o porquê aqui que eu acertei. E o resultado do teste. E aí eu, infelizmente, não consegui. Então eu preciso verificar o conteúdo novamente depois para conseguir rever o conteúdo, refazer a prova até que eu passe e consiga seguir para o módulo seguinte. E aí, obviamente, conforme ele for evoluindo, ele passa de iniciante para básico, para intermediário, até que ele chegue no avançado e deixe de ser um usuário que venha nos trazer algum tipo de problema, além do que a gente já tem que lidar com hackers, informações e o dia a dia de segurança, que é o que a gente já está acostumado. Ok? Então aqui a gente tem vários conteúdos. Então, por exemplo, a parte de LGPD, todas as informações, todos os cursos que a gente consegue. E, para finalizar essa questão do ASAP, nós temos o simulador de phishing. Então, vocês conseguem programar campanhas para serem enviadas aos usuários para verificar o seu nível de aprendizado. Então, eu consigo criar campanhas específicas. Então, eu tenho vários e-mails modelos em português. Então, eu posso clicar aqui no rostinho e ele traz para mim o exemplo. Vocês conseguem criar as suas próprias campanhas aqui na parte personalizada também. É bem bacana, então eu posso clicar aqui para criar uma campanhazinha. E tenho diversas. Escolha a campanha, quais são as pessoas e qual que é a programação, ou seja, de quanto em quanto tempo, qual a quantidade de phishing que vai ser enviado. E depois eu só espero receber o teste. Quem clicou, qual passou. E você consegue assimilar isso aos grupos de treinamento, para conseguir saber quem precisa de uma atenção maior, quem está precisando refazer os cursos e assim por diante.
aqui a gente consegue ver todos os modelos de e-mail. Eu posso filtrar aqui, por exemplo, somente pelos portugueses. E a gente vai passando as informações, ok? Então toda a questão do simulador de phishing também está presente dentro da plataforma de conscientização. E aqui são as configurações da empresa que a gente viu anteriormente. Então, pessoal, basicamente, nós temos todo o EDRO para trazer conhecimento para o especialista de segurança, para aquele cara que é do Blue Team, que é do Red Team, para conseguir fazer análise e dar as respostas imediatas ao ambiente. E eu também consigo trabalhar com a conscientização dos meus usuários, porque todo especialista de segurança sabe que não adianta a gente trabalhar somente com hardware e software. A gente precisa pensar nos usuários, precisa pensar nos colaboradores, porque sim, eles são uma camada muito importante que também pode se transformar em uma brecha gigantesca dentro do nosso ambiente. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Eu vou verificar aqui agora se a gente tem algumas dúvidas e qualquer tipo de informação que vocês precisem adicionalmente desse ou qualquer outro tipo de produto, a Kaspersky está aí e a Brasiline para poder apoiar vocês. Yuri, tem uma pergunta aqui do Weber. O EDR consegue bloquear o hash MD5 e o hash 256 manualmente dos endpoints dos servidores? Perfeitamente, Eber. O que pode acontecer é que, se você usa a versão do KSWS, que é aquela versão específica para servidor, ele funciona de forma um pouquinho diferente, porque você precisa do que a gente chama de endpoint agent dentro da estação para conseguir utilizar essas tarefas da prevenção de execução. Porém, nada te impede de instalar a versão 11.8 no seu servidor e ter o plugin instalado diretamente. E aí, a política de prevenção de execução funciona da mesma forma. Ou você bloqueia a execução pelo caminho, ou você bloqueia a execução pelos hashes, podendo aí ser o MD5 ou o SHA-256. Não, show. Yuri, o Clério está aqui, eu vou deixar ele dar uma palavrinha aqui. Opa, Clério. Oi, Yuri, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Perfeitamente, cara. Agradecer aí, cara, excelente apresentação. Agradecer a todo mundo aí pela participação. E foi muito bom, esclarecedor e complementou aí a nossa maratona, tá? Sempre bom contar com você aí, que você sempre está fazendo várias apresentações pra gente. Obrigado aí, Yuri. Imagina, cara. Fica à disposição aí, muito obrigado. Espero que tenha sido útil aí a todos. Não, foi muito bom. Obrigado a todos aí pela participação e a gente convida para a próxima semana aí que continua a maratona. Bom dia. Teve até uma pergunta aqui do Lucas. Bom dia. É possível incluir cursos na plataforma do Kasap? Lucas, infelizmente ainda não é possível oficialmente, tá? Mas a Kaspersky já disse para nós que se for cursos de relevância, pode-se pensar em uma API para poder fazer essas criações. Mas, a princípio, neste exato momento, você ainda não tem uma plataforma prática onde você vai lá e cria os seus próprios cursos. Mas eu não posso dizer que isso está em roadmap, porque, infelizmente, eu não faço parte da Kaspersky, mas isso já foi sinalizado para eles e é algo que eles já estão pensando. Opa, cara, eu que agradeço. Acho que é isso, Clério Carlos. Acredito que foram as duas questões. Só lembrando, pessoal, que todas as edições anteriores se encontram na nossa página no YouTube. Então, vocês podem ver da primeira até a 9ª. É só procurar lá Brasiline Tecnologia e vocês vão ter acesso a todas as edições anteriores. Pessoal, agradeço a todos pela disponibilidade e semana que vem conto com a presença de todos aí. Obrigado, Yuri. Obrigado, Clério. Obrigado, pessoal. Ótimo restante de semana aí. Abraço. Obrigado, pessoal. Ótimo restante de semana. Todos fiquem bem. Abraços.